O Batman é um dos personagens mais populares da DC, com uma mitologia tão rica que já fizeram até mesmo uma série sobre a cidade onde ele mora, sem focar no herói. Apesar da ideia parecer estranha, só mostra o quão interessante é o mundo ao redor do Batman, tanto que não precisa ir longe para ver o quão rica é a história da cidade que o Batman protege. Basta ver o seriado do Pinguim, que mostra o caótico mundo do crime na cidade. E tendo em vista a riqueza de tramas que podem ser exploradas, os escritores de quadrinhos notaram isso. Mais precisamente, Ed Brubaker e Greg Rucka, que pensaram sobre o assunto quando decidiram lançar um quadrinho chamado Gotham Central, focado na polícia de Gotham City, que se tornou um clássico instantâneo e um dos melhores gibis do Batman sem o Batman. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. Nesse vídeo eu vou comentar mais sobre esse quadrinho. Mas afinal, um gibi do Batman sem ele como protagonista consegue trazer personagens interessantes? Os escritores contornaram muito bem essa situação, criando um elenco verdadeiramente humano para a polícia de Gotham City. Inicialmente acompanhamos a dupla de detetives Crispus Allen e René Montoya, no cumprimento do dever investigando um ataque do Senhor Frio. O personagem é um vilão do Batman bem popular, mas ao abordar a polícia contra ele, vemos o quão assustadores são os vilões de Gotham City para as pessoas comuns, com mortes traumatizantes logo na primeira edição. E enquanto os policiais se esforçam para capturá-lo, o Batman o derrota rapidamente. Uma ironia que é reforçada pelas palavras do comissário Gordon. Lembrem-se, vocês vão fazer a diferença. Muitas vezes não será grande nem visível, mas isso vai fazer diferença. Para entender melhor isso, devemos levar em consideração que os escritores decidiram dividir a revista em 2 turnos. Um deles escreveria os policiais do turno do dia, e o outro o turno noturno. Com isso, temos as consequências desse atentado do Senhor Frio no turno da noite, pois afeta diretamente o oficial Marcus Driver do turno noturno, que perdeu seu amigo para o Senhor Frio e carrega algumas feridas do combate. Ao ver o Batman, ele sente uma dor ainda maior, pois para ele a presença do Batman representa o fracasso da polícia. Afinal, o criminoso não foi capturado pelos agentes da lei, tornando seu trabalho vazio na visão de Marcus. O que traz, mesmo que subjetivamente, o clima da época em que o quadrinho foi publicado. Eram os anos 2000, pós 11 de setembro, e os Estados Unidos pela primeira vez viam-se ameaçados em muito tempo, com um sentimento de impotência após a queda das torres, algo que influenciaria profundamente a indústria americana no período, do cinema aos quadrinhos. No arco seguinte, o personagem Marcus, enquanto investiga um incendiário em Gotham City, se depara com uma pequena trama que não é valorizada pelo departamento sobre um sequestro de uma garota, mostrando então que enquanto os olhos do público estão nos grandes atos e salvamentos do Batman, os pequenos casos devem ser uma função da polícia de Gotham, de certa forma, como o comissário Gordon comentou para a polícia de Gotham, que age de forma invisível. Ed Brubaker conduz essa trama sob as noites de Gotham com maestria, apresentando conceitos interessantes, como leilões de itens de vilões e de batirangues abandonados, além de explorar vilões menos conhecidos do Batman, como o piromaníaco Mariposa, uma trama que foi valorizada recentemente na animação do Cruzado Encapuzado, adaptando o personagem e tendo o auxílio de Greg Rucka e Ed Brubaker na escrita. Mas retornando ao gibi, durante o turno do dia voltamos para René Montoya. A personagem já havia sido apresentada na série animada do Batman dos anos 90, mas finalmente ela se tornava um personagem interessante nos quadrinhos, com os roteiros do Greg Rucka, que faz um excelente estudo da personagem no arco chamado de Meia Vida. A personagem está sendo chantageada e exposta na corporação por ter uma vida dupla, não por ser uma criminosa, mas por ocultar sua sexualidade. Afinal, René Montoya é lésbica. Por mais que não seja um crime ser lésbica, é importante destacar que na sociedade americana dos anos 2000 ainda tinham leis vigentes curiosas sobre o assunto, como a política Don't Ask, Don't Tell, ou seja, não pergunte, não responda, que excluía lésbicas, gays e bissexuais do serviço militar. Então ainda havia um certo preconceito contra essas pessoas no período, algo que posteriormente o próprio Greg Rucka iria explorar ao escrever a Batwoman, uma heroína ex-militar e lésbica, que teve uma excelente fase nos quadrinhos dos 952, além de ter se tornado futuramente a namorada de René Montoya. Retornando a Gotham, descobrimos que quem está por trás da chantagem sobre a vida dupla de Montoya é mais um personagem ligado à dualidade, Harvey Dent, o Duas Caras, que tem um passado com a personagem desde a época em que ele era um promotor público.
algo que deixo para vocês descobrirem lendo o quadrinho, pois essa história é excepcional e inclusive ganhou um Eisner, uma espécie de Oscar dos quadrinhos. Com personagens profundos e uma ambientação neo-noir, Brubaker e Rucka fazem o leitor se importar com a polícia de Gotham, e nesse momento colocam todos em risco, com uma ameaça iminente no arco Alvos Fáceis, que apresenta um misterioso terrorista em Gotham City anunciando seus crimes. É o horror cotidiano de Gotham ao extremo, até que descobrimos que não é somente um terrorista, mas o próprio Coringa, com uma abordagem séria que retoma a era de ouro dos quadrinhos, sendo um personagem que anuncia seus crimes antes que ocorra, mostrando-se não apenas como um louco, mas como um estrategista e por isso um grande rival do Batman. Há um grande estudo da polícia de Gotham City também nesse quadrinho, em um formato episódico procedural, sempre focando em uma nova investigação interessante, mas nunca deixando de lado os traumas que os policiais de Gotham carregam, esses heróis sem máscaras. Como esses policiais lidam com criminosos como o Pinguim e o Chapeleiro Louco? Vimos que não importa se o vilão não é assustador para o Batman, pois para a perspectiva de alguém normal, qualquer um desses é aterrorizante. E vemos inclusive um arco com um grande massacre envolvendo esses dois vilões tão caricatos. Gotham City, assim como as demais cidades fictícias da DC, é uma personagem por si só, e Gotham Central mostra isso. A vida na cidade além dos heróis, e a representação da polícia de Gotham é um exemplo disso. Os policiais chegam a visitar a cidade do Flash em um dos arcos, pois um dos vilões do Velocista Escarlate é um suspeito no arco Keystone Cops. Assim vemos que a loucura não se restringe à cidade do Batman, mas de algum modo permanece sendo mais predominante ali, e ao retornar para Gotham, somos lembrados disso no arco Dead Robin. Como o nome diz, o arco apresenta um Robin morto inicialmente, mas não se trata do Robin em si. Na verdade, é um corpo sem vida com a fantasia do herói, que foi vítima de um serial killer que veste alguns jovens como sidekicks, ou seja, como parceiros mirins de super-heróis antes de matá-los. E o que torna isso mais aterrorizante é que dessa vez não é um vilão do Batman, mas um criminoso comum das ruas de Gotham City. Gotham Central impactou profundamente o imaginário sobre os personagens de Gotham City, aprofundando a personagem René Montoya e a tornando tão interessante que futuramente decidiram torná-la no Questão, um grande herói detetive da DC. Outro personagem que cresceu com a trama foi Crispus Allen, o parceiro de Montoya, que foi tão carismático que mesmo após a sua morte, a DC decidiu torná-lo no Vigilante Espectro. Por mais que o título fizesse sucesso, ele acabou encerrando em 2006, com o crossover da Crise Infinita. O motivo do término do título foi a saída de Brubaker e do artista Lark, ou seja, apenas Greg Rucka do time original permanecia no título, e diante disso, ele decidiu ser justo e encerrar o título, por ser uma cocriação de todos, mesmo que a DC garantisse a publicação da mensal, independente das vendas devido à qualidade do material e dos prêmios que eles haviam ganhado. O quadrinho ainda inspirou a série de TV Gotham, que foi muito ironizada por ser uma série do Batman que não focava no Batman, mas aqui vimos que isso poderia ter funcionado. A série tem seus defeitos, mas a ausência do Batman está longe disso. Além disso, Ed Brubaker e Greg Rucka foram escritores de Batman, o Cruzado Encapuzado, que tem como uma das suas principais influências as tramas de Gotham Central no desenvolver da trama e no uso dos personagens. E se você gostou desse vídeo explorando histórias para além do protagonista, talvez você goste desse outro vídeo sobre o episódio de Doctor Who em que o Doutor não é o protagonista.